Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Este é o segundo vídeo de nossa série a respeito da Primeira Guerra Mundial. No primeiro vídeo comentamos sobre os antecedentes da guerra. Neste vídeo iremos falar sobre os principais confrontos que marcaram esse conflito. Muito bem, amigos, tecnicamente, a Primeira Guerra Mundial se divide em 3 momentos. O primeiro momento, conhecido como Guerra de Movimento, que ainda são os meses finais de 1914. Depois nós tivemos ali a chamada Guerra de Trincheiras, que vai de 1915 até o início de 1917. E por fim, nós temos ali o terceiro momento, que é o momento chamado de Novo Movimento, ou final da guerra, que vai ali de meados de 1917 até ali o início até meados de 1918. Dessa forma, então, nós temos as divisões técnicas da Primeira Guerra Mundial. Cada momento é marcado por uma determinada estratégia, determinadas ações desses países que estavam em conflito. Muito bem, vamos falar agora sobre a primeira fase dessa guerra, conhecida ali como Guerra de Movimento. Nesse momento, nós tivemos ali poucos combates. Afinal de contas, nós temos ali que os exércitos estão ainda se movimentando para encontrar os seus inimigos. Porém, a Alemanha tinha já no início da guerra um grande problema. Ao analisarmos o mapa da Europa, podemos perceber que a Alemanha fica no centro da Europa. Ela está cercada pelos seus 2 inimigos. Do lado oeste nós temos ali a França e do lado leste da Alemanha nós temos a Rússia. Dessa maneira então, a Alemanha se via com um grande problema. Ela poderia ser obrigada a lutar o que nós chamamos de guerra em 2 frentes, ou seja, enfrentar 2 exércitos ao mesmo tempo. Isso, estrategicamente falando, é um problema, já que você divide a sua força militar, divide os seus exércitos e se enfraquece. Para tentar evitar esse problema, para tentar burlar esse problema estratégico que a Alemanha sofria, a Alemanha então criou o chamado Plano Schlieffen. O Plano Schlieffen, meus amigos, nada mais era do que um ataque maciço, um ataque surpresa maciço sobre as forças francesas. A ideia dos alemães com o Plano Schlieffen era justamente dominar a França rapidamente e depois voltar as suas forças contra a Rússia, já que naquele momento ainda não havia declarado guerra contra a Alemanha a Inglaterra. No início dos primeiros conflitos entre os países da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra demorou para declarar guerra contra a Alemanha. E isso permitiu que os alemães criassem essa estratégia de, primeiramente, obliterar a França e, posteriormente, continuar sua guerra contra a Rússia. A Rússia seria contida ali nos seus exércitos, justamente ali, pelos austríacos, os parceiros alemães. Vamos lembrar que a Rússia era um país, como era um país mais atrasado, os alemães analisavam que, estrategicamente, a França oferecia muito mais perigo do que a Rússia. Dessa maneira, eles perceberam que era muito melhor se eles destruíssem a França primeiro. E o avanço alemão dentro do território francês foi muito significativo. A Alemanha somente não conseguiu dominar toda a França e o Plano Schlieffen acaba sendo um fracasso, ele não dá certo, justamente porque no decorrer da efetivação, do efetivo desse plano, a Inglaterra também declara guerra contra a Alemanha e entra auxiliando os franceses. Nós temos então que no dia 4 de agosto de 1914, a Inglaterra finalmente entra na guerra ao lado dos seus parceiros da Tríplice Entente. Isso faz com que a situação do avanço alemão seja prejudicado. Dessa maneira, o Plano Schlieffen acaba por não dar certo. A Alemanha acaba tendo de recuar, voltando ali para suas fronteiras, quase nas suas fronteiras originais, e nós temos uma mudança na estratégia militar da Primeira Guerra Mundial. Justamente porque com o final desse Plano Schlieffen, os exércitos também finalizaram a sua movimentação e nós começamos então uma guerra imóvel, uma guerra estática, que vai ficar conhecida como Guerra de Trincheiras.
Com essa mudança de estratégias, nós temos então o início da segunda fase da guerra, que vai ser conhecida justamente como Guerra de Trincheiras. As trincheiras, meus amigos, são locais que são buracos cavados no chão para que o exército, para que o soldado possa se proteger. O detalhe é que no começo da guerra, as trincheiras eram realmente pequenas, né, buracos rasos, mas no decorrer do conflito e com a elaboração de tecnologias para destruir as trincheiras, para inutilizá-las, que nós veremos daqui a pouquinho, as trincheiras vão ficando cada vez mais fundas. Se nós olhássemos o mapa da Europa naquele momento, nós tínhamos ali praticamente a divisão de duas trincheiras cortando a Europa fora a fora. Se você olhar na imagem agora, você vai poder perceber. Repare dentro desse retângulo que está circulado de preto ali, que nós temos ali que praticamente nós tínhamos dois locais cortando a Europa de norte a sul, que era justamente o palco dessa guerra de trincheiras. Neste ponto, nós temos então que os soldados ficavam praticamente imóveis dentro destes buracos. Se você olhar aqui nessa imagem que aparece, você poderá ver justamente como que era a convivência desse soldado dentro dessas trincheiras. Quando comentamos trincheira, nós temos que entender também que não é apenas uma trincheira, eram várias trincheiras. Quanto mais próxima da área de conflito, que até então essa área de conflito era chamada Terra de Ninguém, né? Nós temos então que quanto mais próximo dessa área, mais perigoso. Dessa maneira, os oficiais ficavam nas trincheiras mais distantes. Na terceira ou quarta trincheira, onde geralmente estavam protegidos por canhões, por metralhadoras. O soldado, ele ficava justamente na primeira trincheira. E essa primeira era o alvo prioritário. Por quê, meus amigos? Porque estes soldados, para poder fazer o avanço territorial, eles tinham que sair das trincheiras onde eles estavam protegidos, e correr justamente em campo aberto para tentar tomar a trincheira do inimigo. E isso poderia ser extremamente perigoso, já que o inimigo estava também contando com canhões, metralhadoras e todo tipo de armamento necessário para fazer a sua proteção. Este soldado, neste momento, ele raramente conseguia sair da sua trincheira para tomar a trincheira inimiga. E é por isso que nós falamos que a Guerra das Trincheiras, que vai durar ali o período mais longo, mais cruel, é o período onde nós temos ali que é um período imóvel, porque raramente as fronteiras se alteravam. Além disso, as trincheiras eram completamente insalubres. Nós temos que estes soldados tinham que viver nesses locais o tempo todo. Então, quando chovia, eles estavam lá dentro. Quando nevava, eles estavam lá dentro. Quando eles tinham que fazer as suas necessidades básicas, faziam lá dentro. Muitas vezes nós temos que soldados morreram nas trincheiras e seus cadáveres ficaram lá apodrecendo nas trincheiras. Então imagine que ambiente horrível era esse local. Havia uma doença muito terrível neste local, que era justamente o pé de trincheira, porque o soldado ficava com o pé enfiado na lama até o joelho, muitas vezes, muitos dias, e isso fazia com que os seus pés apodrecessem. E sem contar a quantidade de ratos, pestes, piolhos que existiam nesses locais. Em algumas trincheiras, em momentos de terrível inverno, esses soldados se viam até obrigados a se alimentar desses próprios ratos. Era realmente um local terrível e onde as pessoas sofriam de uma forma assim incomparável. Na tentativa de conseguir burlar as trincheiras justamente para poder continuar a guerra, surgiram algumas estratégias e táticas um tanto quanto controversas, como você pode observar, por exemplo, nessa arma que foi desenvolvida para que ela pudesse atirar mesmo dentro da trincheira. Dá uma olhadinha só.
Também, além dessa arma capaz de atirar, mesmo com o soldado dentro da trincheira, né, com essa engenhoca, também surgiram maneiras para tentar despistar o inimigo como camuflagem. Perceba agora nessa imagem que vocês verão, por exemplo, uma árvore, que na verdade é uma árvore camuflada para que o soldado pudesse continuar atirando, mesmo não estando dentro da trincheira. Dá uma olhada só nessas invenções, nessas estratégias. Como você pode imaginar, a vida na trincheira não era fácil, cheia de sujeira, podridão, doenças, pestes, pragas. E, estrategicamente falando, a trincheira não fazia a guerra continuar seguindo seu curso. Afinal de contas, as trincheiras estáticas promoviam ali a paralisação da guerra. Por isso, vão também surgir, além dessas estratégias mirabolantes, algumas estratégias mais simples que tentavam justamente obter ali uma destruição da trincheira do inimigo com maior efetividade. A primeira estratégia que nós veremos agora é justamente a utilização de armas químicas. A Primeira Guerra Mundial, ela é famosa justamente porque foi nela que foram utilizados pela primeira vez em massa armas químicas. A utilização, o aperfeiçoamento de várias técnicas e de vários gases venenosos foram uma das marcas desse momento. A ideia era justamente lançar os gases venenosos sobre a trincheira do inimigo e dessa maneira promover ali, né, a mortalidade de todos e que pudesse ser feita ali justamente a tomada desse local. No entanto, essa estratégia não vai também gerar um efeito tão desejado, porque muitas vezes os ataques de gás eram mal sucedidos, porque o vento podia mudar de lugar, o indivíduo, quando se lança uma bomba, ele podia perceber. Então nós temos que a guerra das trincheiras e a utilização de armas químicas nessa guerra acabou não sendo assim uma das maneiras que conseguiu realmente fazer com que a guerra realmente fluísse. No entanto, nós temos ali que a guerra química desenvolveram gases venenosos horríveis, gases que destroem o sistema nervoso, gases que destroem ali o sistema imunológico. O mais famoso gás utilizado nesse momento era justamente o gás mostarda. O gás mostarda tem esse nome justamente da cor, né, da sua pasta, né? E depois que ele vira gás, ele vira incolor. Quando ele vira incolor, ele pode ser utilizado nesse momento, né? Dessa forma, então, eles promovem muitas queimaduras. Como você pode observar agora, esses queimados são queimaduras obtidas por gás venenoso. O gás venenoso também vai fazer com que surja ali uma coisa bem pitoresca, uma coisa bem interessante da Primeira Guerra Mundial, que são as máscaras de gás. Aí tudo bem, né? O indivíduo humano tem que usar máscara de gás e vai usar máscara de gás para se proteger do ataque, né? As máscaras não eram lá grande coisa, mas era melhor do que nada. Mais interessante mesmo é a utilização de máscara de gás nos cavalos. Observe aí, meus amigos, a máscara de gás do cavalo. Os cavalos eram significativamente importantes para o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Nós ainda temos a utilização de cavalaria na Primeira Guerra Mundial, como você pode bem ver. A cavalaria, a utilização dos cavalos ainda era utilizada em massa na Primeira Guerra Mundial, justamente porque ainda não haviam tantos veículos adaptados aos mais variados terrenos. Dessa forma, o cavalo ainda surgia como uma boa estratégia, uma rápida estratégia, né, para a utilização nessa guerra. Por isso que ele deveria ser protegido, e daí a máscara de gás. Além da utilização de armas químicas, nós tivemos também a utilização da aviação de guerra. Na Primeira Guerra Mundial é a primeira vez que nós tivemos artefatos bélicos sendo feitos por aviões. Nós temos ali que no início, né, os aviões de guerra eram assim realmente aviões muito precários. Até a utilização do bombardeio, como você pode observar, o piloto lançava a bomba com as mãos, mas no decorrer do conflito e como vai ficando cada vez mais, vai se provando cada vez mais que utilizar aviões era uma boa estratégia, principalmente para lançar bombardeiros, esses aviões vão sendo cada vez mais
desenvolvidos. Se você observar agora, você vai ver ali justamente o que era um bombardeio militar da Primeira Guerra Mundial. Estes bombardeiros, eles eram protegidos por aviões menores, os aviões de caça. Esses aviões, muitas vezes feitos de madeira e tecido ainda, eram imprescindíveis na utilização desse momento para proteger o bombardeio. Observe aqui que você vai ver agora um avião de caça francês e posteriormente um avião de caça alemão. Estes aviões, eles eram utilizados justamente, principalmente para promover os bombardeios dos territórios. Nesse ponto, veja só que no início as bombas utilizadas eram pequenas, mas elas vão crescendo e vão se amplificando cada vez mais. Por que a utilização de bombas? Para, primeiramente, explodir as trincheiras. Dessa forma, nós vemos que é justamente a utilização da aviação militar, que suas bombas, que fazem as trincheiras ficarem cada vez mais fundas, né? Outra coisa é que com o passar do tempo também, a aviação e os bombardeiros começaram a bombardear todo o território inimigo. Uma coisa importante, meus amigos, na Primeira Guerra Mundial que é utilizado o conceito de guerra total. E todos os territórios serão alvos do inimigo. Todas as pessoas do país serão alvos dos inimigos. Então as cidades, os campos agricultáveis, as empresas, as fábricas, as pontes, ou seja, todos os territórios são alvos de bombardeios. Todos os territórios são alvos de destruição. Por isso que, como veremos no futuro, a Primeira Guerra Mundial ela é responsável por uma das maiores destruições territoriais, assim, urbanas de todos os tempos. Nós temos cidades que foram completamente riscadas do mapa justamente por tantos bombardeios que sofreu. Esse conceito, o conceito de guerra total, é utilizado pela primeira vez aqui na Primeira Guerra Mundial. Amigos, além das mudanças das estratégias utilizadas na segunda fase da guerra, usando a aviação de guerra, utilizando armas químicas, todos esses elementos buscando a inutilização das trincheiras e a nova movimentação da guerra, nós tivemos também mudanças nos grupos que estavam envolvidos nessa guerra. Lembre-se, nós temos dois grupos, a chamada Tríplice Entente, que era formada por Inglaterra, França e Rússia, e a chamada Tríplice Aliança, teoricamente formada por Alemanha, Áustria e Itália. No entanto, a Itália, no início da guerra, já não declarou guerra contra ninguém, mantendo-se neutra. O argumento utilizado pela Itália foi que o acordo que ela havia assinado com a Alemanha só haveria validade se a Alemanha sofresse ataques. Mas, na realidade, a Itália alegou que a Alemanha não sofreu um ataque, mas sim a Alemanha que atacou. E dessa forma como a Alemanha atacou, a Itália não tinha obrigação de entrar na guerra. No decorrer dessa segunda fase, então, nós tivemos que a Inglaterra se aproxima da Itália. A Inglaterra oferece um acordo que, se caso a Itália favorecesse a Inglaterra, ou seja, caso a Itália traísse a Alemanha, no final da guerra, a Inglaterra cederia para a Itália as colônias alemãs. A Itália, então, analisando e chegando à conclusão de que seria mais vantajoso para eles, italianos, trair a Alemanha e entrar do lado da Inglaterra, a Itália, então, simplesmente quebra definitivamente o acordo com a Alemanha e no dia 25 de maio de 1915 entra na guerra, só que ela entra na guerra do lado dos ingleses. Então nós temos que a Alemanha agora foi traída pela Itália. Amigos, por mais que num contexto geral a Primeira Guerra Mundial tenha gerado um número de vítimas menor do que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial temos mais vítimas em batalhas únicas. As batalhas que ocorriam na Primeira Guerra Mundial eram extremamente sangrentas, com uma mortalidade altíssima de seus combatentes. Por exemplo, nós temos a Batalha de Verdun, onde houveram por volta de 460 mil mortos e 600 mil feridos.
mas nada se compara com a Batalha do Somme. A Batalha do Somme, meus amigos, ela teve mais de 1 milhão de mortos. Uma mortalidade realmente gigantesca, onde podemos observar que não apenas essas duas, mas várias e várias batalhas são desse nível. Um detalhe sobre a Batalha do Somme é que foi durante a Batalha do Somme que um jovem soldado, né, um soldado de pequena patente do exército alemão, acabou sendo ferido por um ataque de gás. Esse jovem era Adolf Hitler. Justamente na Batalha do Somme, Hitler foi alvejado por um ataque de gás, foi hospitalizado, chegou a ficar cego, e foi justamente no hospital que ele estava quando a Primeira Guerra Mundial terminou. Mas a história de Hitler a gente vai ver em outro vídeo. Nesse ponto, meus amigos, nós temos de entender então que a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser neste momento, está acontecendo nesse momento, um impasse, onde por mais que tenham sido utilizadas maneiras para tentar avançar sobre as trincheiras, nós tivemos ali a questão, como eu falei, as armas químicas, a utilização de aviões militares, nós temos a utilização ali do lança-chamas. O lança-chamas também vai ser inventado na Primeira Guerra Mundial para ser usado contra as trincheiras inimigas. Por mais que tenha utilizado esse tipo de situação, as trincheiras ainda inutilizavam, não havia uma maneira de romper essas trincheiras, fazendo então com a tomada de território efetivamente. Pelo menos até a invenção de uma máquina militar que vai justamente mudar os rumos da guerra. Estamos falando do tanque de guerra, e é na Batalha do Somme que vai ser utilizado o tanque inglês chamado Mark I, que vai justamente poder mostrar que a utilização de tanques de guerra, de qual falaremos mais no futuro, a utilização de tanques de guerra poderá finalmente colocar novamente essa guerra em marcha. A utilização de tanques de guerra é imprescindível para podermos entender justamente a virada da guerra ali de 1816 para 1817. Enquanto isso estava acontecendo em terra, a guerra estava estática em terra, ela também acontecia por mar. Por mar, a guerra estava um pouco mais, digamos assim, mais vibrante, justamente porque durante a Primeira Guerra Mundial já eram utilizados os temíveis submarinos. As máquinas militares de guerra naval eram principalmente os couraçados, né, os couraçados da Primeira Guerra Mundial. E também os submarinos da Primeira Guerra Mundial, que também eram principalmente de artilharia alemã. Dá uma olhadinha agora que você vai ver como que era a cabine interna de um submarino alemão. Repare que você conseguiu perceber a quantidade de instrumentos, a quantidade de alavancas para poder comandar o submarino. Realmente, estar dentro de um submarino durante a Primeira Guerra Mundial não deveria ser uma coisa muito agradável. Mas justamente por estar utilizando submarinos, que a guerra marítima ela era muito mais ativa do que a guerra em terra. A utilização desses dois utensílios militares, a utilização do submarino, a utilização do tanque de guerra é o que vai marcar essa virada neste momento que vai já dar sinais que a guerra está caminhando para o seu final. Meus amigos, finalizamos aqui o nosso vídeo 2 sobre a Primeira Guerra Mundial. Vimos no vídeo justamente a questão de como foram ali as primeiras ações militares reempreendidas pela Alemanha e pela França, como foi principalmente a fase mais sangrenta, mais terrível, conhecida como Guerra de Trincheiras. Podemos perceber que justamente devido à impossibilidade de haver um avanço territorial devido às trincheiras, forçou ao desenvolvimento de novas tecnologias. Armas químicas, aviação de guerra, submarino, tanque de guerra, todos esses elementos fazendo com que a guerra então voltasse a ser mais dinâmica.
Em nosso próximo vídeo vamos abordar justamente como se deu o final da Primeira Guerra Mundial. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude a História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!